Capítulo 46. O Cristallo se chocou contra Hunt com a força de uma picape. Bryce soube que ele só tinha tempo para sacar uma arma ou tirá-la do caminho. Hunt a escolheu. Ela caiu no asfalto alguns metros à frente do anjo, os ossos protestando, e congelou. Anjo e demônio foram ao chão. O Cristallo imobilizando Hunt com um rugido que fez o jardim noturno tremer. Parecia pior, tão pior que naquela noite. Sangue borrifou e uma faca brilhou quando o anjo a desembainhou e a enfiou no flanco cinzento e quase translúcido do demônio. Veios de relâmpagos adornaram as mãos de Hunt e desvaneceram. Pessoas gritavam e corriam, gritos de "fujam" ecoavam pelos arbustos. Bryce mal os ouvia enquanto ficava de joelhos. Hunt rolou, jogando a criatura para longe do caminho, libertando a faca no processo. Sangue cristalino pingava da lâmina conforme Hunt a empunhava à sua frente, o braço estralhaçado esticado para proteger Bryce. Relâmpagos acendiam e apagavam na ponta de seus dedos. "Chame reforços", ofegou ele sem desviar a atenção do demônio, que avançou um passo a pata em garras, brilhantes unhas cristalinas se estendendo para a ferida na lateral. A semiférica jamais havia visto algo assim, algo tão sobrenatural, tão primal e raivoso. Sua lembrança daquela noite fora amortecida por raiva e dor e drogas. Então aquilo, a coisa real, pura... Bryce estendeu a mão para seu telefone, mas a criatura atacou Hunt. A lâmina do anjo encontrou seu alvo. Não fez diferença alguma. Mais uma vez, os dois se engalfinharam na trilha, e Hunt gritou quando as presas do demônio se fecharam em seu antebraço e a besta o mordeu. O relâmpago se extinguiu completamente. "Mexa-se, mexa-se", ela precisava se mexer. O punho livre de Hunt acertou o focinho da criatura com força, o bastante para quebrar ossos, mas os dentes de cristal continuaram cerrados. Aquela coisa o havia imobilizado com tanta facilidade. Fora aquilo que fizera a Danica, simplesmente a estralhaçara. Simplesmente a estraçalhara. Hunt gemeu, o senho contraído de dor e concentração. O relâmpago havia sumido, nem um crepitar despertou novamente. Cada parte do corpo da semiférica tremia. Hunt esmurrou o focinho do demônio outra vez. "Bryce!" Ela se mexeu, não em busca do telefone, mas da arma no coldre do quadril de Hunt. O demônio cego a farejou, as narinas se abrindo conforme os dedos de Bryce se fechavam em torno da pistola. Ela liberou a trava de segurança, mirando enquanto se levantava. A criatura soltou o braço do anjo e a atacou. Bryce disparou, mais tarde demais. O demônio pulou de lado, desviando-se da bala. A semiférica recuou conforme a besta rugia e pulava em sua direção mais uma vez. A cabeça do Cristallo pendeu para o lado, sangue cristalino esguichando como chuva quando uma faca foi enterrada até o punho acima do seu focinho. Hunt atacou de novo, desembainhando outra faca de um compartimento secreto nas costas da armadura, e cravou a lâmina bem no crânio, na direção da coluna da besta. A coisa se contorceu, fechando as mandíbulas em busca de Bryce, os dentes transparentes manchados com o sangue do anjo. A semiférica acabou no caminho de algum modo e se afastou, rastejando conforme o demônio tentava saltar sobre ela, mas falhou quando Hunt envolveu a lâmina com as mãos e torceu. O estalo do pescoço quebrado foi abafado pelas árvores cobertas de limo. Bryce empunhava a pistola. "Saia da frente!" Hunt soltou a criatura, deixando-a cair na trilha musgosa, a língua negra pendurada para fora da boca de presas cristalinas. "Por desencargo", disse Bryce e atirou. Não errou daquela vez. Sirenes tocaram e asas encheram o ar. Um zumbido apitou em sua cabeça. Hunt libertou a lâmina do crânio da criatura e com uma só mão a desceu em um golpe poderoso. A cabeça decapitada rolou para longe. O anjo se moveu mais uma vez e cortou a cabeça em 2 pedaços, então em 4. Mais um golpe e o detestável coração foi transpassado também. Sangue translúcido escorria por toda parte, como um vidro de cérebro emborcado. Bryce encarava a cabeça destroçada, o corpo horrível e monstruoso. Silhuetas poderosas pousaram entre eles, e um instante aquela mala de asas negras estava ao lado de Hunt. "Puta merda, Hunt!"
O que... Bryce mal ouviu as palavras. Alguém a ajudou a se levantar. Luz azul piscava e uma má de cerca rodeava o local, impedindo a visão de quem ainda não havia fugido. Ela devia estar gritando, devia pular no demônio, rasgar o cadáver com as próprias mãos, mas apenas um silêncio retumbante enchia sua mente. Olhou para o parque, estúpida e lentamente, como se pudesse encontrar Sabine ali. Antes gemeu, e ela deu meia volta enquanto o anjo caía de cara no chão. O anjo de asas negras o amparou, o corpo vigoroso sustentando aquele peso com facilidade. Tragam uma med-bruxa, agora! O ombro de Hunt jorrava sangue, assim como o antebraço, sangue e algum tipo de gosma prateada. Ela conhecia a queimadura daquela gosma como fogo vivo. Uma cabeça de sedosos cachos escuros passou batida, e Bryce piscou quando uma mulher jovem e curvilínea, usando um macacão azul de med-bruxa, soltou a bolsa presa ao peito e a pousou a seus joelhos, ao lado de Hunt. Ele estava curvado, a mão no antebraço, respirando com dificuldade. As asas cinzentas flácidas, salpicadas tanto de sangue translúcido como de vermelho. A med-bruxa disse alguma coisa. A insígnia com a vassoura e o sino no braço direito refletia a luz azul das cercas. As mãos morenas não vacilaram ao usar pinças para extrair o que parecia ser um pequeno verme de uma jarra de vidro cheia de musgo e colocá-lo no antebraço de Hunt. Ele fez uma careta, arreganhando os dentes. Sugam o veneno, explicou uma voz feminina ao lado de Bryce. A anjo de asas negras, Naomi. Ela apontou um dedo tatuado para Hunt. São sanguessugas mitridadas. O corpo da sanguessuga rapidamente inchou. A bruxa colocou outra na ferida do ombro de Hunt, em seguida outra no antebraço. Bryce nada disse. O rosto de Hunt estava pálido, os olhos fechados enquanto ele parecia se concentrar na própria respiração. Acho que o veneno anulou meu poder, assim que o demônio me mordeu. Ele sibilou diante de qualquer que fosse a agonia que atravessava seu corpo. Não fui capaz de invocar meu relâmpago. Compreensão disparou por Bryce. Aquilo explicava muita coisa. Por que o Cristallos havia sido capaz de suplantar Maika, por exemplo? Se tinha emboscado o anjo e lhe dado uma boa mordida, somente restaria a Maika a força física. O governador provavelmente nem se dera conta do que aconteceu. Com certeza atribuiu o ocorrido ao choque ou à rapidez do ataque. Talvez a mordida também tivesse anulado a força natural de Danica e da matilha dos demônios. Ei! Naomi pôs a mão no ombro de Bryce. Está ferida? A med-bruxa desgrudou o suga-veneno do ombro de Hunt e devolveu a jarra de vidro. E em seguida colocou outro em seu lugar. Uma luz suave emanava de suas mãos enquanto avaliava os outros ferimentos do anjo. Então começou o processo de cura. Ela não se preocupou com os frascos de Primalux brilhando em sua bolsa. Panaceia para todos os males para tantos médicos. Como se preferisse usar a magia contida nas próprias veias. Estou bem. O corpo de Hunt podia se regenerar sozinho, mas teria levado mais tempo. Com aquele veneno nas feridas, Bryce bem sabia que talvez nem se curasse afinal. Naomi passou uma das mãos no cabelo retinto. Devia deixar uma med-bruxa examiná-la. Não. Os olhos cor de ônix se estreitaram. Se Hunt permite que a med-bruxa o examine, então você... Um poder amplo e gélido irrompeu pelo local, pelo jardim, por todo o quarteirão da cidade. Naomi se virou enquanto Maika pousava. Fez-se silêncio. Vanir de todos os tipos recuaram enquanto o arcanjo caminhava na direção do demônio morto e de Hunt. Naomi era a única com coragem para se aproximar. Eu estava de vigia pouco antes da chegada de Hunt e não havia sinal de... Maika passou por ela, os olhos presos ao demônio. A med-bruxa, a seu favor, não parou as aplicações, mas Hunt conseguia erguer a cabeça para encarar a pergunta de Maika. O que houve? Emboscada, respondeu Hunt, a voz séria. As asas brancas de Maika pareciam brilhar com poder, e apesar de todo o silêncio que ecoava na cabeça de Bryce, apesar da distância entre seu corpo e o que restava de sua alma, ela o enfrentou. Para o inferno, aquilo não ameaçaria a barganha entre Maika e Hunt. Ele pulou das sombras, explicou a semiférica. O arcanjo a perscrutou. Qual de vocês o demônio atacou? Bryce apontou para Hunt.
Ele. E qual de vocês o matou? Bryce começou a repetir, ele, mas Hunt a interrompeu. Foi um esforço conjunto. Bryce lhe lançou um olhar para que se calasse, mas Micah já havia se virado para o corpo do demônio. O arcanjo acertou com a ponta da bota, franzindo o senho. Não podemos deixar que vaze para a imprensa, advertiu Micah, ou para qualquer dos convidados da cimeira. A parte implícita da declaração pairava no ar. Sandriel não pode ouvir uma palavra. Vamos manter tudo fora do noticiário, prometeu Naomi. Mas Micah balançou a cabeça e estendeu a mão. Antes que Bryce sequer pudesse piscar, uma chama branca irrompeu ao redor do corpo e da cabeça do demônio. Em um segundo, não havia nada além de cinzas. Precisávamos examiná-lo em busca de evidências. Sem imprensa, insistiu Micah e em seguida se virou na direção do grupo de comandantes angélicos. A Mad Bruxa começou a retirar as sanguessugas e a fazer os curativos em Hunt. Cada tira de seda estava imbuída com seu poder, comandando pele e músculo a se regenerar e combater a infecção. As ataduras se dissolveriam quando as feridas cicatrizassem, como se jamais tivessem existido. A pilha de cinzas jazia ali, um débil desafio quando se levava em conta o verdadeiro terror causado pelo Cristalos. Havia sido aquele o demônio que matara Danica, ou simplesmente um de milhares à espera do outro lado da Fenda do Norte. O chifre estaria ali, naquele parque? Bryce havia inadvertidamente se aproximado do artefato? Ou talvez quem o buscasse, Sabine, havia simplesmente enviado Cristalos como um outro aviso? Não estavam nem perto do Bosque da Lua, mas as patrulhas de Sabine a faziam percorrer a cidade. A ferroada da arma ainda ardia nas palmas de Bryce, o coice recosteando em seus ossos. A Mad Bruxa removeu as luvas ensanguentadas. Um crepitar de relâmpago nos dedos de Hunt indicou o retorno de seu poder. Obrigado, agradeceu ele à bruxa que o dispensou. Em poucos segundos ela havia guardado as sanguessugas inchadas com o veneno nos potes e sumido atrás das magicercas. O olhar de Hunt encontrou o de Bryce. As cinzas, os oficiais atarefados e os guerreiros ao seu redor se desvaneceram. Naomi se aproximou, a trança balançando as costas. Por que o demônio alvejaria você? Todo mundo quer me arrancar um pedaço, desconversou Hunt. Naomi os encarou de um jeito que disse a Bryce que ela não havia acreditado naquilo nem por um segundo, mas se afastou para conversar com uma fêmea férica do Ox. Hunt tentou se levantar e Bryce se aproximou para lhe oferecer a mão. Ele balançou a cabeça, fazendo uma careta enquanto apoiava a mão no joelho e se erguia. Acho que irritamos Sabine, declarou ele. Ela deve ter descoberto que a estamos investigando, ou isso foi um aviso como a explosão da boate ou uma tentativa frustrada de resolver o problema como fez com a acólita e a sentinela. Ela não respondeu. Uma brisa soprou agitando as cinzas. Bryce, o anjo se aproximou, os olhos escuros límpidos, apesar do ferimento. Não faz sentido, sussurrou ela, enfim. Nós o matamos tão rápido. Hunt não respondeu, dando a ela a oportunidade de pensar, de falar. Danica era forte, Connor era forte. Qualquer um dos dois poderia ter derrotado aquele demônio e sobrevivido. Toda a matilha dos demônios estava no apartamento naquela noite. Mesmo que o veneno anulasse alguns de seus poderes, toda a alcateia junta poderia sentir um nó na garganta. Nem mesmo Hunt se interrompeu, desviando o olhar para o arcanjo, que ainda conversava com os comandantes em um canto. Ele não escapou. Mas eu sim, 2 vezes. Talvez a besta tenha alguma fraqueza férica. Ela balançou a cabeça. Não acho, é só que não faz sentido. Amanhã vamos resolver tudo, Hunt assentiu para Micah. Acredito que esta noite apenas provou que é hora de contar a ele nossas suspeitas em relação a Sabine. Bryce se sentiu enjoada, mas concordou. Os dois esperaram a maior parte dos comandantes de Micah se retirarem em suas respectivas missões antes de se aproximarem. Hunt estremecia a cada passo. Precisamos conversar, grunhiu. Micah apenas cruzou os braços e então Hunt, rápida e eficientemente, contou tudo. Sobre o chifre, sobre Sabine, sobre suas suspeitas.
sobre a possibilidade de reparar o artefato, embora ainda não soubessem por que a loba iria querer ou precisar abrir um portal para o outro mundo. Os olhos de Micah passaram de entediados a irritados e francamente glaciais. Quando Hunt terminou, o governador olhou de um para outro. Precisam de evidências. Vamos consegui-las, prometeu Hunt. Micah os observou, o rosto sombrio como o fosso. Me procurem quando tiverem provas concretas, ou se encontrarem aquele chifre. Se alguém está disposto a tanto por causa da relíquia, existe uma maldita chance de ter encontrado um jeito de consertá-la. Não vou colocar a cidade em risco por causa de uma cadela com sede de poder. Bryce podia jurar que a tatuagem de espinhos na testa de Hunt escureceu quando seus olhos encontraram os do arcanjo. Não faça cagada, Talar. Sem outra palavra, Micah bateu as asas e disparou para o céu noturno. Hunt suspirou, observando a pilha de cinzas. Babaca. Bryce esfregou os braços com as mãos. O olhar do anjo disparou para ela, percebendo o gesto. O frio que a invadia nada tinha a ver com a noite de primavera ou com a tempestade prestes a desabar. Vamos, disse ele com suavidade, girando o braço ferido para testar sua força. Acho que consigo nos voar até seu apartamento. Ela observou as equipes ocupadas, os metamorfos rastreadores já se embrenhando entre as árvores à caça de pegadas antes que a chuva as varresse. Não precisamos ser interrogados? Ele estendeu a mão. Sabem onde nos encontrar. Ron chegou ao jardim noturno pouco depois da partida de sua irmã e de Hunt Atalar, de acordo com Naomi Boreas, comandante da 33ª Infantaria. A anjo que não levava desaforo para casa tinha dito apenas que ambos estavam bem, e dera meia volta para receber uma atualização de um capitão de unidade sob seu comando. Tudo o que restou do Cristalos foi uma mancha calcinada e alguns esguichos de sangue cristalino, como gotas de água da chuva sobre pedra e musgo. O príncipe se aproximou de uma rocha talhada na lateral do caminho. Abaixando-se, pegou a faca da bota e dirigiu a lâmina para uma poça de sangue incomum agarrada a algum líquen antigo. Eu não faria isso. Ele conhecia a bela voz, a cadência firme e controlada. Olhou por sobre o ombro e viu a média-bruxa da clínica parada atrás de si, o escuro cabelo cacheado emoldurando o belo rosto. Mas aqueles olhos fitavam o sangue. A saliva é venenosa, explicou ela, mas não sabemos que outros horrores se escondem no sangue. Não afetou o musgo, argumentou ele. Sim, mas era um demônio criado para um propósito específico. Seu sangue pode parecer inofensivo para seres não sencientes, mas perigoso para todo o restante. Ron se sobressaltou. Reconheceu o demônio? A bruxa pestanejou como se tivesse sido flagrada. Meus tutores eram bem velhos, como já disse. Exigiam que eu estudasse textos antigos. Ron se levantou. Podíamos tê-lo consultado no passado. Não havia completado meu treinamento na época. Uma evasiva. Ron franziu o senho. A bruxa deu um passo para trás. Eu estava pensando, príncipe, disse ela recuando, sobre o que me perguntou. Investiguei a questão e existe uma pesquisa, com potencial. Preciso sair da cidade por uns dias para cuidar de um assunto pessoal, mas, quando voltar e revisar tudo minuciosamente, vou enviar para você. Ron! O grito de Flynn cortou o caos do time de investigação que os rodeava. O férico olhou por sobre o ombro para pedir que o amigo esperasse 2 malditos segundos, mas o movimento da bruxa chamou sua atenção. Não havia visto a vassoura estacionada ao lado da árvore, mas com certeza a avistou naquele momento quando a jovem disparou para o céu, o cabelo com uma cortina escura às costas. Quem era aquela? Perguntou Flynn, apontando com a cabeça na direção da bruxa que se distanciava. Não sei, respondeu Ron baixinho, encarando-a através da noite.